Bem-vindo a mais um episódio do Planos em Prática, a série de exercícios de escrita criativa aqui do canal. Se esse é o primeiro vídeo que você vê, aqui embaixo na descrição tem a playlist com todos os episódios anteriores e hoje eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Geralmente quando eu inicio uma história, eu já trago uma imagem, uma premissa, algumas regrinhas, um prompt de escrita, alguma coisa que vai orientar a primeira parte da história. E hoje eu queria registrar justamente a procura por esses elementos de inspiração. Então eu não tenho nada planejado, não tenho nada programado e eu vou aqui mostrando como é que eu faço para procurar ideias, para procurar elementos que possam gerar uma boa história. Um recurso para buscar inspiração, dentre tantos outros que eu uso, é o Pinterest. Então aqui eu tenho um painel onde eu colo tudo que eu acho interessante que pode vir a render uma ideia ou uma combinação de ideias mais adiante. Lógico que não é um único lugar, mas eu uso com bastante frequência. Então aqui tem espalhados prompts de escrita, ilustrações diversas, frases, coisas que podem acender uma faísca para buscar uma história. Só uma coisa antes da gente continuar, é que há uma diferença entre se programar para escrever um livro, um conto, alguma coisa que realmente venha de um assunto que você quer explorar, e um exercício de escrita propriamente que você vai começar do nada para justamente exercitar o processo de transformar a inspiração em produto. Então quando eu vou escrever um livro, vou escrever um conto fora do contexto de um exercício, geralmente a estrutura inicial, a essência dele vem de algo que eu gostaria muito de dizer. Mas pode acontecer muito bem, como foi o exemplo do NaNoWriMo agora, que o exercício de escrita criativa aparentemente simples gerou uma história bem maior e mais profunda. Então é sempre bom a gente estar buscando combustível para alimentar a nossa criatividade, justamente para quando faltar, quando a gente tiver um deadline para cumprir, algum produto para entregar e não tiver nada em mente, ou quando a gente quiser simplesmente exercitar. Então, dito isso, vamos voltar à nossa busca. Não sei, eu acabei de trabalhar por muito tempo numa história de fantasia, então a lógica seria fugir um pouquinho desse tema, mas eu ainda estou na vibe de escrever fantasia. Então se aparecer alguma coisa que me agrade dentro desse ambiente de fantasia, eu não vou deixar de fazer não. Algumas imagens aqui são base para a gente pensar num personagem, né? Por exemplo, essa foto desse homem aqui embaixo está meio elfo, então é provavelmente algum personagem de alguém que fez para um jogo de RPG, uma partida de RPG. Ele tem uma cicatriz no rosto, então um exercício legal também é pensar, né? Por que ele tem a cicatriz, quem é essa pessoa, pela forma dele se vestir, pela expressão no olhar dele, que passado ele poderia ter, ou o que ele estaria prestes a enfrentar desse momento da pintura em diante. Então é uma boa opção, né? Eu gosto de explorar elementos, objetos jogados, que também a gente pode tentar imaginar o dono. E tem também, claro, as situações, que a imagem parece a cena de um filme, um filme pausado, e que também tem como a gente extrapolar, né? E pensar o que aconteceu até chegar naquele ponto ali e qual seria o desfecho da situação. Eu estou muito inclinado a escolher algumas imagens e alguns prompts de escrita e fazer um sorteio de combinação entre elas e ver se eu consigo achar alguma coerência entre um e outro. Então pode ser esse cara mesmo. É uma imagem que não diz muita coisa objetivamente, mas tem muitas dicas, muitos elementos que a gente pode explorar. E eu estou interessado principalmente na origem da cicatriz e por que a expressão dele é uma expressão de alguém que está vislumbrando algo triste, alguma coisa, uma tragédia. Pode ser uma expressão de alguém indignado também. Eu não quero nada relativo à busca por vingança, porque eu estou trabalhando numa obra que tem um pouco desse tema, mas vou pensar em alguma coisa nessa direção caso essa imagem seja a escolhida. Então, mais uma. Essa imagem aqui quase que foi a inspiração para o conto do Urus, que eu escolhi uma imagem que tem uma cena bem parecida, no caso é essa aqui, ó, que foi a cena que inspirou a história do Urus, e as duas representam situações semelhantes, e essa aqui quase foi escolhida como ponto de partida para o conto. Se eu quiser fugir um pouco do contexto de fantasia, eu posso pegar alguma cena do cotidiano assim. No caso, essa aqui poderia ser uma metáfora e eu poderia dar uma abordagem semelhante à que eu fiz na história Feitiços, onde também era uma imagem meio surrealista e que no final virou uma coisa plausível, né? Aqui a gente tem a imagem que inspirou a primeira canção da Primavera e eu sou o Lislander, o robozinho. E aqui é do Lugares, da história Lugares.
Vou pegar essa aqui só para poder ter algo relativo ao cotidiano, uma coisa mais normal. Então a pintura se chama O Pai do Artista. Fiz uma pesquisa aqui rapidinho, é um quadro do Cézanne, de 1866, e nesse quadro o artista quis expressar a tensão no relacionamento entre ele e o pai, que era um banqueiro. Então eu imagino como é que deve ter sido. Isso aqui pode ser também um ponto de partida para muita coisa, né? Se por acaso essa imagem foi escolhida. Vou deixar até essa aba aberta aqui. Então já temos duas, eu vou escolher mais uma, e depois escolher alguns prompts de escrita para poder fazer combinações. Eu acho que eu vou ficar com aquele espelho e aquela flor lá em cima. Só porque é a coisa mais diversa que apareceu aqui, né? Então nós vamos ter 3 pontos de partida completamente diferentes. Então na minha cabeça essa é uma imagem que sugere a exploração de um tema. E as outras duas, elas já vão na direção de se aprofundar em um personagem. Com relação à exploração do tema e o personagem, para mim funciona da seguinte maneira. Quando eu vou trabalhar um tema, eu preciso pensar no que as pessoas têm em comum. As coisas que as pessoas possam se identificar. Em que aspectos relativos àquele tema as pessoas se parecem. E já quando eu vou trabalhar personagens, eu gosto de pensar no que as pessoas têm de especial, o que cada indivíduo tem que é diferente do outro. E assim a gente consegue explorar personagens mais realistas, né, e mais interessantes para o leitor. Então vamos lá. Agora falta a gente escolher 3 prompts de escrita com ideias ou frases, alguma coisa que a gente possa depois combinar com essas imagens e dali tirar a inspiração para a nossa história. E a ideia aqui é justamente procurar prompts que não se conectem com as imagens de alguma forma, porque senão o propósito do exercício, que é exercitar a criatividade através de combinações, vai ser perdido. Essa aqui é interessante, ó. Você começa a ter sonhos vívidos. Você não pensa muito a respeito até que você conhece a garota que esteve em todos eles. Mais 2 então. Vamos ver se esse aqui me sugere algum. Esse aqui também é bem interessante. Eu não posso parar. Desculpe. Tudo bem, está tudo bem. Apenas respire. Você não tem que se desculpar por nada. Eu estou com você. Algo assim. Vou separar também. E agora vamos ver se daqui eu consigo tirar o último deles. Já apareceu logo de cara aqui um bem promissor. Simplesmente a frase: por que você teme as estrelas? Muito bom. Então agora eu tenho o prompt 1, 2, 3 e a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Então agora eu vou deixar o acaso combinar essas imagens e vou sortear aqui no dado um número de 1 a 3, depois outro número de 1 a 3. O primeiro é para o prompt e o segundo é para uma imagem. E aí a nossa próxima história vai ser uma combinação desses 2 resultados. Então vamos lá? Número 2. Então o prompt 2 vai ser o escolhido e agora a imagem número 1. Então a imagem 1 e o prompt 2. No caso o prompt 2 é esse. Eu não posso parar, me desculpe, está tudo bem, apenas respire. Você não tem que se desculpar por nada, eu estou com você. Beleza. E a imagem 1, que é essa aqui. Legal. Então vamos organizar direitinho agora a nossa tela para fazer o exercício. Beleza, estamos prontos para começar então. Essas são as informações que a gente precisa para fazer a premissa. E sendo assim, no próximo episódio então a gente vai descobrir quem é aquele homem com a cicatriz no rosto e em que contexto se dá o diálogo do prompt sorteado. Até lá então.